Então, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje iniciaremos um conteúdo novo, o Present Continuous, ou seja, o presente contínuo, como nós o chamamos também na língua portuguesa. Vocês devem estar se perguntando, por que usar o Present Continuous? Bom, nós usamos o presente contínuo para expressar situações progressivas, algo que está acontecendo. Para isso, nós precisaremos usar o verbo to be, am, is ou are como auxiliar na construção das nossas frases. Usaremos um verbo principal e o acréscimo das letras ing no final desses verbos principais da nossa frase, o que atribuirá um significado em português como se fosse o nosso gerúndio da língua portuguesa, com o final ando, endo ou indo. Como assim, teacher? Bom, eu vou explicar com exemplos. O verbo amar, na versão inglesa, com o acréscimo das letras ing, se tornará amando, ou seja, a terminação ando. O verbo comer, na versão inglesa, com o acréscimo das letras ing, se tornará comendo, ou seja, a terminação indo. O verbo dormir, na versão inglesa, com o acréscimo das letras ing, se tornará dormindo. E aí nós temos as terminações ando, indo ou indo, que compõem o nosso gerúndio da língua portuguesa. Remember? Vocês se lembram desse conteúdo na língua portuguesa? Então, aqui eu trabalharei com vocês as formas afirmativa, negativa e interrogativa do Present Continuous para introduzir esse conteúdo, certo? Bom, na affirmative for, na forma afirmativa, nós temos a seguinte estrutura. Nós devemos iniciar com um sujeito. O sujeito vocês já sabem o que é, né? O sujeito pode ser o nome de uma ou mais pessoas, ou talvez o nome de algum animal, ou pode ser também um objeto, ou até mesmo um pronome para substituir o nome de pessoas ou de algo. Esse é o sujeito da nossa frase. Bom, logo em seguida, teremos o verbo be, am, is ou are, combinando com o sujeito da frase. Na sequência, teremos um verbo principal na nossa frase, ou seja, mais um verbo, só que com o acréscimo das letras ing, certo? Depois a gente vai continuar a nossa frase ou complementá-la e colocaremos um pontinho final, já que se trata da forma afirmativa. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês na versão inglês e português, para que vocês entendam melhor. Observe bem. They are playing volleyball. Observe bem, o sujeito é o pronome they, né, que significa eles ou elas. Logo após, usamos o verbo be, are, né, que significa, nesse contexto aqui, estão. Na sequência, tem o verbo play, só que com o acréscimo do ing. O verbo play significa jogar, mas como ele tem o acréscimo das letras ing, se torna jogando. E o complemento da nossa frase, né, a continuação da nossa frase é voleibol, que significa vôlei. Então, vamos ver como ficou o significado da frase toda? Ficou assim: eles estão jogando vôlei. Esse é o significado da nossa frase toda, certo? Bom, eu vou conjugar aqui para vocês um verbo
na forma afirmativa do present continuous, certo? Eu vou conjugar o verbo working, né? O verbo trabalhar com ing, trabalhando. Vai ficar assim: I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, you are working, they are working, certo? Na forma negativa, a gente vai precisar acrescentar a palavrinha not, já que se trata de uma negativa, né? E nós queremos negar a nossa frase. Então, vocês devem se perguntar: Teacher, onde colocar essa palavrinha not na minha frase? Qual a posição correta da palavrinha not na minha frase? Bom, você deve usar a palavra not logo após o verbo be, am, is ou are. Então, vai ficar assim, ó. I am not working. You are not working. E assim por diante, tá? Na forma interrogativa, o que vai mudar é que você vai usar o verbo am, is ou are antes do sujeito, tá? Eu brinco com meus alunos, eu falo assim: olha, gente, faça de conta que o verbo deu um salto mortal e caiu de paraquedas antes do sujeito, certo? Por quê? Porque ele vai ter que vir antes, depois vem o sujeito, né? Em seguida o verbo com ing e o pontinho de interrogação, já que se trata de uma pergunta. Então fica assim, ó: Am I working? Are you working? Então vai ficar mais ou menos nessa estrutura, tá bom? Bom, esse conteúdo de hoje eu passei apenas a introdução dele para vocês. Depois, né, posteriormente, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Existem alguns verbos, gente, que não aceitam o acréscimo das letras ing. Eu vou dar um exemplo de um verbo e depois eu vou pedir para vocês aprofundarem mais os estudos de vocês e pesquisarem um pouquinho mais, tá? Eu vou dar o exemplo do verbo have, H-A-V-E. Have, ele não aceita o acréscimo das letras ing. Agora, aprofunde seus estudos e pesquisem mais aí na net, ok? Então, por hoje foi apenas isso. Qualquer dúvida, estarei aqui com vocês. É só perguntar, tá certo? Até mais. See you later!